Beleza, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma das nossas resenhas aqui no canal. Estou aqui com meus amigos Giovanni Vaz, estreante nas resenhas, Stefan Giuliano e Daniel Dante. E nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre o novo registro dos britânicos do Satan. O novo álbum foi batizado de Earth Infernal e é o quarto trabalho da banda após sua volta às atividades. O que está sendo falado por aí é que esse disco, quem ouviu, gostou. Fica aí, porque depois da nossa vinheta, você vai saber tudo que a gente pensa sobre Earth Infernal. Não sai daí. Bom, antes de iniciar, vamos aos nossos recadinhos. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Estamos quase chegando à marca dos 1000 inscritos e nós precisamos da ajuda de vocês para bater essa marca. Quando a gente bater, vai ter um conteúdo especial aqui no canal, então fica de olho. Fica de olho também na descrição desse vídeo, porque é nela que estão todos os nossos links oficiais. Tem página nova no Face, tem perfil novo no Insta, endereço para você acessar o nosso site, link para entrar no nosso grupo do Zap e, por fim, o link da NetRock. Se você não conhece a NetRock, é uma rede social totalmente dedicada ao rock e ao metal. Se você está cansado dos bloqueios e censuras que rolam no Facebook e no Instagram, vai para a NetRock, tá todo mundo lá. Monta seu perfil e adiciona a gente. E juntos vamos criar uma comunidade totalmente independente dessas mega corporações, fechou? Então é isso. Bora falar de Earth Infernal, sexto registro de estúdio da lendária banda britânica Satan. Para quem não conhece, a banda foi formada lá em 1979, lançou seu primeiro disco, o cultuado Curse in the Act, em 83, e ali na ebulição da New Wave of British Heavy Metal enfrentou alguns problemas de formação, mudanças de nome, até chegaram a lançar mais um disco em 87, que é o Suspended Sentence, mas acabaram encerrando as atividades e retornando apenas em 2011. O primeiro tópico que eu gostaria de debater aqui com vocês é sobre a New Wave of British Heavy Metal, que sem dúvida é o movimento mais importante do heavy metal em todos os tempos, mas onde a maioria das bandas que participaram dele não tiveram grandes êxitos comerciais. O Satan foi só mais uma dessas. Vocês conseguem apontar algum motivo para que isso tenha ocorrido? Pode começar o Stefan. O primeiro motivo também foi a encrenca por conta do próprio nome da banda, né? Ela sofreu bastante com isso, que até resultou no surgimento do Blind Fury. E isso também prejudicou bastante, porque a New Wave, ela veio e ela passou muito rápido. Foram poucos anos, né? Em alta. E quem aproveitou, né? Aproveitou. Quem não até hoje, aproveitou e lançou o inclusive. disco, e lançou o disco lá para 84, 85, já sentiu o peso, né? E é bem diferente. Muita banda lançou disco em 80, 81, 82, tirou algum proveito. Passou disso, já começou a sofrer as consequências, a baixa nas vendas, poucos shows, pouquíssimo ou nenhum destaque. E, consequentemente, chegaram ao fim, né? Porque todo mundo tem boleto para pagar, né? Como dizem por aí. Sim, e a gente vivia também na época das gravadoras, né? Então, se a banda não conseguisse um contrato, dificilmente ela ia para frente, né, Dan? Sim, sim. O contrato, o famoso QI, né? Quem não tivesse uma boa indicação para ter acesso a essas gravadoras e também para ser visto, né? Você não conseguia ir para frente. Era realmente a época da batalha ferrenha aí das gravadoras e do espaço, né? Era, porradaria o tempo todo. Exatamente. E o Vaz, teve também o lance da criação dos estilos ali muito próximas, né, uns dos outros. E quando você tinha o heavy ali em total auge, aparece o thrash, depois aparece o death e as gravadoras também vão mudando, né, as suas prioridades. Sim. Aliás, o próprio Satan é responsável por essa evolução, né? Uma das bandas que
a gente cita como uma banda da New Wave, mas eles têm muita veia naquele speed metal bem inicial, uma das bandas responsáveis por ter difundido o speed metal e, consequentemente, uma raiz do thrash, né? Sim. Uma coisa que o Biff Byford, do Saxon, comentou em uma entrevista há um tempo atrás, por que tais bandas da New Wave conseguiram alcançar... Tais bandas não, né? Pouquíssimas bandas da New Wave conseguiram alcançar um sucesso e reconhecimento, e bandas muito boas não. Ele foi bem categórico, ele falou que, poxa, tais bandas estavam no lugar certo, na hora certa, com o contrato certo, entendeu? Não é questão de qualidade musical, eles tiveram a sorte de estar com as pessoas certas na época certa. Bom, se a New Wave of British Heavy Metal não conseguiu gerar fama para a grande maioria das bandas que participaram dela, ela serviu para inspirar muitas bandas no decorrer das décadas. Com certeza. Nos anos 90 a gente tem aquela queda, né, do heavy metal, que ele fica em baixa, principalmente o heavy tradicional, mas no finzinho da década de 90 e início dos anos 2000, houve um renascimento total do gênero, surgimento de um outro movimento inspirado na New Wave of British Heavy Metal, que é a New Wave of Traditional Heavy Metal. E essas bandas novas apareceram tocando heavy old school, e esse movimento acabou dando um gás para muitas bandas antigas que tinham acabado ali nos anos 80, no início da década de 90, e algumas dessas bandas voltaram à ativa justamente por causa dessa nova geração. E esse foi o caso do Satan. Eles retornam em 2011 e gravam um dos grandes discos da década, o Life Sentence. E aí eu queria saber o que vocês acharam desse retorno, porque tem retornos que são meia bomba. E o do Satan foi um retorno de respeito. Cara, foi engraçado, né, porque normalmente quando você tem... A gente tem vários exemplos, né, de bandas que pararam, não só do heavy metal tradicional, mas de outros gêneros também, bandas que ficaram um tempão sem lançar alguma coisa, né, e aí quando lançam, chegam lançando, metendo o pé na porta. Uma resenha que a gente fez recente aí do Destruction, por exemplo, é uma banda... Destruction é uma banda que voltou nesse nível, chutando porta. E o Satan, cara, ninguém esperava o lançamento do jeito que veio. Então, assim, foi piração total na época. Foi uma grata surpresa esse retorno, por ser a banda que, apesar de ser uma banda underground dentro do cenário da New Wave, cara, era uma banda cultuada, era uma banda, como o Vaz falou, influente, entendeu? Se você pegar os primeiros discos do Satan, cara, você ouve muita sonoridade aí, que eu estava até comentando com o Fábio antes da gente começar as gravações aqui, que você pega, e se você pescar, você ouve a sonoridade do Satan no Kill Em All, por exemplo. Sim. Que a gente estava falando que era muito mais speed do que thrash. Você tinha um proto-thrash ali no Kill Em All. Você tinha muito mais um foco no speed. E, cara, tem horas que você tá ouvindo o Corpse, por exemplo, que é o primeiro disco do Satan, meu irmão, você jura por Deus que você tá ouvindo Kill Em All, cara. Muito foda, muito foda. Foi inacreditável esse retorno, foi uma surpresa para acho que 99,9% das pessoas que curtem o estilo, que não esperavam, estavam até meio órfãos, né, com relação a Satan. E, cara, foi do caralho. A gente também vai comentar um pouquinho isso mais na frente. A banda não conseguiu se manter muito tempo com esse nível, mas mesmo tendo decaído um pouquinho nos outros lançamentos, não chegou a ter uma queda brusca que fizesse todo mundo abandonar o barco. Exato. Vaz, na época que lançou o Life Sentence, você esperava alguma coisa no nível que veio? Então, pareceu para mim uma continuação do Kurt, praticamente. Sim. Então, o Life Sentence, ele lançou numa época que eu estava conhecendo o Kurt in the Act. Então, ele aparentou ser uma continuação direta, assim como você falou. E eu acho interessante uma coisa que eu vou dar uma alfinetada agora. Eu acho muito bom que o Satan, ele se manteve nessa produção, mantendo esse instrumental característico. Somente o baterista dos caras, como a gente falou antes de começar aqui, tem uma pegada muito específica, muita personalidade. E uma coisa que eu agradeço é que esses caras não se meteram com o Andy Snip,
né? Porque o Andy Sneap tem um jeito de produção muito específico. Eu acho que tipo, o cara produziu o quê? Accept, Saxon e Judas Priest. E ele tem uma maneira de botar um pouco dele na produção desses caras. E eu acho que se esses caras tivessem ido pro lado do Andy Sneap, acho que o Life Sentence, o Item My Atom e o Chromatic não ia ser a mesma coisa, saca? Assim, só viajando. Ia ser diferente. Não, ia ser diferente. Ô Vaz, uma coisa que eu sempre falei com o Fábio, e que eu acho que faz bem para algumas bandas, eu concordo contigo que pro Satan talvez não fizesse. O Andy Sneap, ele dá meio que uma modernizada no som, entendeu? Também acho. E eu acho que se o Satan perde essa característica crua do som dele, Já era. ia descaracterizar demais, velho. Sim. Não sei se você Concordo. concorda. Eu concordo, acho que essa produção, essa que o Satan usa, que é basicamente pouca diferença nos 4 álbuns até aqui lançados, é realmente a certa para o tipo de som que eles fazem. É uma produção mais limpa do que dos antigos, né? Um pouco mais moderna no sentido tecnológico, não no sentido de um som modernoso, entendeu? Sim. No sentido tecnológico, de terem novos aparelhos, novas máquinas que auxiliam a melhorar a produção do som, entendeu? Mas Sim. não tirou a essência, a característica básica da banda. Sim, concordo. Eu queria perguntar pro Stefan, porque a gente teve no show do Satan de retorno, que era a turnê do Life Sentence. E, cara, eu costumo dizer que aquele show foi uma coisa impressionante, assim, ele tinha uma atmosfera que era totalmente propícia para a banda. Um pouco antes da banda entrar no palco, você podia quase pegar essa atmosfera, era quase palpável, saca? Eu nunca vi uma banda underground, uma banda pequena, com uma galera tão louca para ver a banda, tão apaixonada e tão com tantas expectativas para ver uma banda igual eu vi naquele dia, cara. Pô, eu vi diversos shows de bandas grandes, mas essa comoção desse dia para ver o Satan realmente foi muito marcante. E o Stefan estava nesse dia, eu queria que ele comentasse um pouco sobre isso. Foi uma sensação de... Bom, eu nasci depois, né, do fim da New Wave, então não vivenciei, né, a época, mas esse show, ele é como se ele te jogasse lá dentro, te levasse, mesmo que você não tenha vivenciado, mas você entende tudo que está acontecendo. Então é como se eu estivesse caminhando, sei lá, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, lá no início dos anos 80, e indo para um show do Satan, né? E você tá falando, mas você é louco. Foi tão marcante isso, que é como se a banda inteira falasse para nós todos lá que estivemos presentes, esse é o Satan e essa é a gloriosa New Wave of British Heavy Metal. Com certeza. Nossa, cara, foi do caralho esse dia, assim. E a partir desse show que eu passei a virar realmente um fã da banda. Ô, Stefan, na realidade não é você que voltou no tempo, né? Parece que a banda que avançou no tempo para mostrar, ó, era assim como era na época que a gente, verdade. época que a gente estava começando, entendeu? Dan, foi um clímax tão estranho, cara. Pô, eu fui em centenas de shows, cara, na minha vida. E, porra, quando eles foram entrar no palco, assim, parecia que era saca quando você tá esperando um grande evento que tá para acontecer. E aí os caras entram no palco e eles estavam com o Life Sentence recém-lançado e eles abrem o show com a Trial by Fire e a Blades of Steel. Então realmente parecia que você estava voltando, cara. Olha, eu tenho um argumento muito bom, cara. Eu comecei a escutar o Satan chapado. Terminei de escutar o álbum chapado. Escutei uma segunda vez chapado. E já que o álbum tava bom enquanto eu tava na base do álbum e bom enquanto eu tava sóbrio, caralho, mano. Eu falei, porra, já era. Pegou a mãezinha, ela ficou melhor, cara. Então eu falei, pô, essa música é foda mesmo. Essa é a teoria. Tem que estar focado pra você consumir, cara. É a teoria da audição cachaçada.
Bom, vamos lá. Esse retorno já rendeu 4 discos, né? Incluindo esse novo Earth Infernal. E todos os 3 anteriores carregando aquela sonoridade bem característica da banda, como a gente já até comentou aqui. E essa sonoridade vem diretamente do Curtain Act. Eu queria que vocês avaliassem rapidamente o desempenho desses álbuns e me dissessem se viram alguma evolução ou algo diferente no novo álbum. Então, começando agora a falar do novo álbum. Bom, a evolução, né, como eu tinha falado do baixo, né, então o baixo foi um que, não que não tenha destaque nos outros álbuns, mas eu percebi nesse um trabalho muito mais acentuado, tem muito diferencial nele, né, praticamente não tem nenhuma parte mais retilínea, né, como uma base comum, né, tá sempre jogando umas notas a mais e ampliando, né, ampliando o leque favorável da banda e esticando, né, o kit de bateria, né, juntando assim a cozinha, ficando, além de homogênea, ficando grandiosa, né, não ficando aquela coisa seca e simples que o Seita nunca teve. Mas eu percebi nesse disco que eles trabalharam tanto que, para mim, elevou o patamar da cozinha da banda e as guitarras sem comentários, né? Como eu falei anteriormente, como a gente citou antes de começar a gravação, a bateria, cara, o Sean Taylor é uma coisa que antes eu não sabia mensurar o que era isso. Eu falava, caraca, tem uma coisa estranha no som desses caras, saca? Quando eu comecei a escutar o Satan, eu costumava comparar o instrumental deles, somente as guitarras. O Steve Ramsey, ele tem uma coisa muito semelhante ao o Hank Sherman e o Michael Danner, do Mercyful Fate. Me lembra muito, muito. E ainda não era isso, saca? Eu falei, eu lembro do Mercyful Fate, mas o que é esse... É a bateria, cacete, é a cozinha. O Sean Taylor tem uma pegada que ele mantém, cara. É uma coisa única. É uma pegada que foi muito influente, mas eu acho que ele tem um jeito muito dele de tocar. Isso aí, como a gente citou, né? Um bom baterista faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Dan, você achou que teve uma evolução dos álbuns anteriores para esse? Teve. Tem até um ponto que eu já falei aqui, que até serve para destacar os pontos que os meus amigos aqui falaram, que é a produção, cara. Você teve um salto de qualitativo na produção que é absurdo e que traz um destaque exatamente para a individualidade aí da banda. A banda soa coesa como banda, tá? Vocês têm um som maneiro, encorpado, com as características que sempre teve e tal, mas dando destaque para cada um do jeito que tem que ser, de forma equilibrada, entendeu? E, porra, todos esses discos que vieram depois do Life Sentence, né? Incluindo o Life Sentence, trouxeram essa produção um pouco mais apurada, mais moderna no quesito tecnológico e trazendo um destaque para o que realmente importa, que é o instrumental da banda. O vocal da banda, ele é um vocal característico, eu acho ele foda, eu acho que ele se encaixa muito bem pro tipo, mais uma vez a gente falando, né, daqueles vocais que não são excepcionais, mas que se encaixam absurdamente pro que a banda precisa. Eu digo, é aquela coisa que você espera ouvir aquele vocal. E o cara continua cantando da mesma forma, velho. Não mudou 1 milímetro. É impressionante. A gente tá falando aqui de uma parada de, 40 anos atrás, cara. Entendeu? Sim. A gente não tá falando de um bagulho de 10 anos, entendeu? Tem vocalista aí que em 10 anos o maluco se deteriorou absurdamente e o cara tá aí. Entendeu? Sim. E é interessante que o Brian Ross, desculpa interromper, né? Não, o manda Brian ver. Ross, ele tem esse jeito muito específico, tem muita identidade na voz dele, e a abordagem que ele usa para cantar no Blitzkrieg é um pouco diferente, né? Sim. Ainda é aquela abordagem pro Blitzkrieg, mas... Sim. Né? Ele conseguiu separar bem, né, cara? Ele conseguiu Isso. separar bem a coisa. Uhum. Isso mostra o domínio que ele tem da voz dele, cara.
Exato. Entendeu? Porque tem gente que vai cantar, sai de uma banda e entra para outra banda. Isso aqui é um cara que eu sempre uso de exemplo, tirando a parte esquizofrênica que ele usa em todas as bandas que participa, é o Mike Patton. Se você pegar o Mike Patton cantando no Faith No More é uma coisa, no Fantomas é outra, entendeu? Mr. No Bungle. Mr. Bungle é outra. Mas assim, a característica de todos que tá lá sempre é a maluquice e a esquizofrenia do Mike Patton. Mas fora Sim. isso, o domínio que o cara tem da técnica que ele precisa para cada som é absurdo. Entendeu? Sim. Mas a gente não tá falando de banda mais alternativa. Voltando pro heavy metal, é raro você ver vocalistas que mudaram de uma banda para outra e que conseguiram construir identidades tão distintas, mas que você consegue ver que é o cara, é o Ross ali, entendeu? O timbre porque é foda, cara. Quando você tem um cara que tem um timbre muito específico de voz, ou então usa um timbre muito específico na guitarra e tal, cara, um microsegundo da parada, tu caralho, é ele, entendeu? Sim. E é o caso do Brian Ross, total. Só colocando um detalhe aqui, já que a gente tá falando do Brian Ross, ele tá com 68 anos, cara. Caralho. E Aí. ele tá cantando igualzinho lá em 83, cara. Isso é uma parada que a gente tem que enaltecer, saca? Sim. Não é um moleque, né? E ao vivo ele não perde, né, Fábio? não perde, e ele faz com facilidade aqueles agudos. Uhum, então, assim, muito foda. cara, é um cara que tira o meu chapéu totalmente. Agora, deixa eu tacar uma pimentinha nessa discussão sobre a evolução entre um álbum e outro. A minha visão de fã que eu tenho dos álbuns do Satan é que o Life Sentence é um disco que é a volta deles, então eles voltam chutando a porta. É um disco assim, praticamente perfeito. Considero um dos melhores álbuns da década, o Life Sentence. E aí depois eles lançam o Atom by Atom, que é um ótimo álbum, mas que o Life Sentence continua sendo melhor. E depois eles lançam o Cruel Magic em 2018, que o Atom by Atom é melhor que o Cruel Magic. Então, e o Cruel Magic não é um disco horroroso. Isso que eu ia falar. Mas já tá num degrauzinho abaixo. Você tem uma banda que tá lançando ótimos discos, mas que, de certa forma, vinha dando uma descendente. Sim. E aí, nesse álbum, você vê uma ascendente, assim, absurda, jogando lá pro alto de novo. Sim. E eu queria que vocês comentassem um pouco, porque é o seguinte, o processo criativo desse disco, ele foi um pouco diferente, porque os caras, quando eles iam começar a gravar o álbum, começou a pandemia, então eles tiveram que pisar no freio, eles tiveram que pegar aquelas músicas, pensar elas mais, fazer uma parada com mais tempo, e eu acho que isso refletiu demais na sonoridade do disco. Faz sentido para você, Dan? Com certeza, cara. Aí falando um pouco do lado do compositor aqui. Todas as vezes que eu tive que me virar meio que às pressas para entregar alguma parada, porra, a gente precisa fechar uma letra para amanhã e não sei o que e tal. Cara, às vezes um diazinho a mais faz diferença, entendeu? Então, você tendo esse tempo, principalmente que no caso aqui, voltando para o Satan, que você teve para produzir, para gravar, para experimentar, para juntar as peças do quebra-cabeça e ver como que fica no final, cara, com certeza você vai ter mais capricho na hora de você montar o material, e isso aí vai refletir diretamente na qualidade do que você está entregando. Concordo. E, Vaz, isso fez muita diferença, pelo que eu ouvi do álbum, na parte das guitarras. O Russ Tippins e o Steve Ramsey, eles nunca tiveram um disco onde eles trabalharam tanto as partes de guitarra, você concorda? Claro, concordo plenamente. E eu acho que o Satan, somente a parte instrumental, eles têm essa coisa da proposta, né? Nenhum deles, acho que nenhum dos caras da banda tá com aquela ideia de reinventar a roda, né? Fazer uma revolução. É o heavy metal orgânico, tradicional. Então, sempre que eles tiverem um tempo de poder rebuscar um pouco, né? Nada progressivo.
Sempre que eles tiveram um tempo a mais para melhorar, isso que eles fazem de melhor faz toda a diferença. Você falou das guitarras, voltando ao que eu já falei, a sonoridade dele lembra muito o que o Hank Sherman e o Michael Denner faz, cara, e esses caras, acho que, tipo assim, acho que é muito louco você ter esses caras como influência. E uma coisa que eu tô na expectativa é ver se o Steve Ramsey vai, nos próximos álbuns do Satan, que esperamos que tenha, se ele vai manter isso ou se ele vai procurar outros caminhos, entendeu? Você acha que eles mantêm isso ou vão Então, tentar inovar? eu acho que tudo depende, é aquele lance de time que tá ganhando não se mexe. Sim. Esse disco tá sendo muito elogiado. Então, se Uhum. esse disco chegar num patamar um pouco diferente dos outros, eles podem ter essa visão de que, olha, isso aqui que a gente fez deu certo, Sim. dá pra gente manter. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o lance do tempo, cara. Eles tiveram mais tempo e aí os caras puderam se juntar e falar, cara, vamos trabalhar essas linhas de uma forma diferente. Se você ouvir com um fone de ouvido esse disco, você percebe que eles usam um efeito diferente em cada guitarra, um pedal diferente em cada guitarra. Então você percebe quando troca. Você percebe que tem vários duelos, assim, tem solos que começa um cara tocando, aí entra o outro, aí entra o outro, entra o outro, vai trocando, e você consegue perceber por causa do efeito da guitarra. Eu queria perguntar para o Stefan, porque eu acho que quando você compõe um disco, onde você entende que você precisa criar as músicas de uma forma natural, e que se ela tiver que ter uma parte instrumental um pouco mais longa, não tem problema, mas tem que ficar bom, né? Então você tem que ter um solo mais longo, beleza, vamos fazer um solo mais longo. Poxa, essa música não precisa, então não vamos fazer. Você entender o que cada composição tá te pedindo. E eu acho que esse é o grande acerto desse álbum. Você tem solos ali de 2 minutos, e em outra música você tem solo de 20 segundos. Eles entenderam o que cada música necessitava. Sim, eu costumo dizer que o riff é quem vai pedir o solo ou não. Então, quando você está criando, né, juntando os acordes e criando os trechos da canção, você vai perceber se ali vai precisar de um solo ou não, ou se vai ficar legal um solo ali ou não. E você tendo essa precisão, essa atenção redobrada, facilita bastante na hora de compor. Então, eles estudaram muito, tiveram tempo e isso favoreceu bastante. Aproveitaram o tempo, né? E aí, aproveitaram, porque tem banda que tem 10, 20 anos aí e não serve de nada. Fazer o Pô, quê, Fábio, né? para pra pensar, os caras tiveram basicamente 2 anos aí para brincar com tudo, né? Sim. Se parar pra pensar na data do último lançamento, entendeu? Os caras tiveram 2 anos aí para. Mas Dan, a gente tem conversado com muitas bandas, né? Até pelas entrevistas e tal que a gente tem feito. E muitas bandas têm falado isso. Cara, a gente aproveitou muito o tempo da pandemia para compor, para organizar as coisas da banda e tal. E eu acho que esse exemplo do Satan é o exemplo até agora que mais me impressionou de uma banda que aproveitou extremamente bem o tempo Sim. da pandemia, de ficar parado. Que Total. você realmente consegue perceber uma evolução de um disco para o outro. É quase palpável, cara. Você escuta o Cruel Magic e você escuta o Earth Infernal, você vê que é a mesma banda, que são as mesmas características, que é o mesmo heavy tradicional, mas a qualidade de construção das músicas é um salto absurdo, exatamente. Vamos falar um pouquinho das faixas. Vamos. Tem algumas faixas, eu acho que merecem ser destacadas, né? O álbum abre com uma porrada, Ascendancy, né? Que é uma música veloz. O Satan tem uma tradição de abrir sempre com uma música nesse estilo, né? Trial by Fire, a Time to Die. Aí, se você pega o Atom by Atom, tem a Farewell Evolution. Se você pega o Cruel Magic, tem a Into the Mouth of Eternity. Então, eles têm
uma tradição de abrir com uma faixa dessa, mas a Ascendancy, ela já mostra esse cuidado de ter um instrumental mais longo, não se preocupar de fazer um solo mais longo, de dar tempo de não queimar etapas, né? Fazer o que a música pede. E aí você já tem na segunda faixa, que é o single, Burning Portrait, que é, porra, se não for a melhor do álbum, é uma das melhores do álbum, baita refrão, e essa já mais cadenciada, mais trabalhada. Supra-sumo do New Wave, né, cara? Pegaram Cara, todo o limão da New Wave e jogaram lá nessa música. Quando eles soltaram esse single que eu ouvi, eu falei, opa, peraí, vai vir alguma coisa diferente. Então, a abertura com a Ascendancy é uma ascendência clara, né? O próprio nome da música já entrega. O primeiro riff já mostra que o disco vai vir com tudo, né? E é uma canção de abertura que já coloca, né, o baixo e a bateria em evidência, né? Mostrando que é uma banda muitíssimo técnica, né? Ela pode ser rápida, ela pode ser cadenciada, ela pode ser progressiva e sem perder a mão. E sem sair da ideia da época da New Wave, né? E lembra um pouco, tem alguns trechos específicos dessa música que lembram um pouco os belgas do Crossfire, principalmente nas mudanças de andamento, né? Eu percebi ali, aí juntou duas bandas que eu gosto muito, falei, poxa, já valeria comprar o disco só com essa abertura. Tá bonito, né? Não é o tesouro, mas tá bonito. E a segunda faixa, que já foi colocada como uma das melhores, ou para muitos pode ser a melhor, ela poderia fazer parte de uma trilha de algum filme de perseguição. Caía perfeitamente. Concorda, Vasco, com a nossa análise aqui das duas primeiras faixas? Concordo, total. Sem dúvida. Concorda, Dan? Sim, com certeza. Então vamos fazer o seguinte. Começou como deveria começar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esquema diferente. Já que eu e o Stefan então comentamos as duas primeiras, quem abre comentando vá sobre a 12 Infernal Lords e a Mercury Shadows, que é a instrumental. 12 Infernal Lords, ela dá uma puxadinha da Burning Portrait, né? Um pouquinho. Burning Portrait, apesar de ter sido a que eu menos escutei quando lançou o single, eu escutei bastante quando eu escutei o álbum por completo, né? E do início, as quatro primeiras músicas, elas se encaixam perfeitamente, né? De Ascendancy até a Mercury Shadows é muito bem colocado. E a Mercury Shadows, cara, é um instrumental fantástico. Ela tem aquela coisa mais melodiosa, que é uma coisa bem pontual, não é enjoativo no feito, é uma coisa pontual. As guitarras, os riffs mais abertos. Eu ainda acho que cabiam uns vocais nessa faixa, né? A gente que curte Satan já imaginaria como que ele ia encaixar, né? O Brian Ross. Mas Mercury Shadows é uma faixa muito louca, um instrumental muito louco. E aí, Dan? É isso aí. A 12 Infernal Lords foi até uma coisa engraçada, porque depois eu tava lendo a tua resenha e foi meio que uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que eu fiquei tão impactado com as duas primeiras músicas que aí, quando eu ouvi a terceira, eu fiquei meio assim, sabe? Pô, a música é legal e tal, mas aí foi aquela coisa que eu te falei. Fazia um tempo que eu não ouvia Satan, aí eu voltei, né? Ouvi esse disco novo umas duas vezes. Depois eu fui lá para trás e vim passando o carro na discografia. E aí, quando eu ouvi esse álbum de novo, cara, essas músicas, essas quatro primeiras, elas começaram a fazer muito mais sentido para mim, entendeu? Parece que quando você revisita a discografia do Satan, tanto essa quanto a Mercury, elas fazem mais sentido, elas passam a fazer mais sentido, sabe? E a Mercury, cara, para mim, ela não é uma música, eu não quero dar um spoiler, mas ela é uma música que ela não funcionaria legal se ela não tivesse o que vem depois, entendeu?
eu não sei se eu tô conseguindo me fazer claro, entendeu? Mas ela parece que é uma música que ela meio que transiciona o álbum, sacou? Exato. Para uma nova situação. É aquele lance do tracklist bem construído, né? Sim. Você tem ali duas músicas muito impactantes, de repente você tem uma que ela, de cara, ela não é tão impactante, mas conforme você vai ouvindo o álbum e vai entendendo a proposta, ela começa a se transformar numa das suas favoritas, de repente, ali no Sim, track. ela vai ocupando o espaço que ela tem que ocupar aos poucos. Exato. Entendeu? E a faixa instrumental, apesar de ser uma faixa que funciona muito bem, a próxima faixa, Sorrow on Spect, ela não teria tanto impacto se ela viesse colada na 12 Infernal Lords. Sim. Como tem a instrumental, prepara um terreno para vir a pancadaria de novo. Mas é por isso que eu falei que causa uma impressão de transição. Exato. Porque você veio numa porradeira, aí você teve duas músicas mais cadenciadas, é instrumental e volta pra porrada. Ele soa esse disco em mais ou menos inteiro, como se fosse algo pensado, como se os caras tivessem armado ali todo o esquema. Porque tanto que depois da Sorrow on Spect, que é mais uma porrada, você tem outra música cadenciada, que é a Luciferic, que é uma música super simples, uma música mid-tempo ali, com uma base simples, e que mesmo dentro daquela simplicidade, você consegue ter o brilho dos dois guitarristas e as linhas de voz do Brian Ross, assim, fantásticas, um refrão maravilhoso. Concorda, Stefan? Sim, primeiro falando da Sorrow Unspent, ela tem uma introduçãozinha breve ali, que realmente ela combina, né, com a faixa instrumental. Se ela fosse solta ali sozinha, fica muito esquisito, né? Essa introdução de percussão, não sei se é um bongô que usam, enfim. Mas ficou ótimo, combinou. E aí, combinou mais ainda com a própria música, que depois ela descamba pra porrada, mas com total sentido, não é aquela coisa feita de qualquer jeito, jogada ao vento. Né? É feito com inteligência, com muita sabedoria, né? E de dois guitarristas muito experientes e competentes em sua área. E aí na sequência, Luciferic também combina muito bem, né? Com através dessa mudança de andamento, né? Saindo da pancadaria e indo para o lado mais cadenciado, e cadenciado feito com maestria, né? Misturando o lado da época da New Wave com o Classic Rock, ao meu ver. Né? Tem uma pegada assim, por ela ser, né? Tem um compasso mais lento, né? Voltado para aquelas bandas lá do final da década de 70. E estando ali meio que no meio do disco, né? Deixa uma surpresa muito grande para o que ainda está por vir. Exato. E aí, o que está por vir é From Second Sight, que é mais um single do disco, e a Poison Elegy. Curtiu essas duas, ô Vaz? Sim, curti bastante. From Second Sight, a Poison Elegy, elas funcionam muito bem. Assim como a gente falou anteriormente, a construção do backlist funciona bem pra caramba, da primeira até a última faixa. Então, Second Sight ela não me marcou tanto, saca? Ela é bacana, ela segue o bonde, segue muito bem, não deixa a peteca cair. A Poison Elegy, ela fisgou bastante pelo riff inicial, né? Ela tem um riff bem grudento desde o início da música, ela tem uma atmosfera interessante, ela é meio enigmática, meio misteriosa. Não sei se você concorda, a From Second Sight ela é a música mais direta do disco, eu até coloquei isso na resenha. E então eu ia falar que ela era mais simples. Ela não tem tantas variações. Ela não tem tantas variações. E aí, quando entra a Poison Elegy, já vem aquela enxurrada de... Sim. de mudança. Aí vem a valsa. Sabe o que eu coloquei como referência da From Second Sight? O Acid. Porra! Da Bélgica.
Nossa. Caralho, Por oi, ela puta ser mais banda, direta. cara. Puta banda. Porra. É. Tamo bom de traçar paralelos. Aprendendo Bom, com o Diesel. pegando o gancho aí, a From Second Sight, eu achei, como a gente já falou aí, ela é bem mais direta, né? Bem mais. Ela é direta, mas ela não deixa de ser bem trabalhada por causa disso. Simplesmente era uma música que precisava ser daquela forma. É aquilo até que o Fábio falou. Tudo parece estar direitinho do jeito que deveria estar. O setlist foi montado de forma pensada, entendeu? Então você não sente nenhum estranhamento em, porra, uma música curta assim, mais direta, não tem tanto trabalho assim, mas isso não quer dizer que seja uma música ruim, ela só é uma música diferente que meio que soa como uma dissonância do bem dentro do que a gente estava pegando aí de tudo até agora. É E a isso. Poison Eled, cara, ela é mais um suprassumo aí do que a gente vem falando É até uma hoje. das, Porra, uma das melhores. as variações na cadência da música, na montagem da música. O trabalho de guitarra realmente é foda. Os riffs ficam grudados na tua cabeça, aquele riff que tu fica fazendo com a boca depois que acaba a música, entendeu? Não é. E é um riff característico, né, dos caras, né? Eu chamo esses riffs de pedrinha de crack, sabe qual é? Você fuma na primeira e vai embora. É isso, cara. Entendeu? Você não esquece essa porra, tá ligado? Mas Vai me nessa você tesourar. fica, porque o show é bom. Vai Ô, me Vaz, tesourar aí. você comentou comigo aqui nos bastidores que eu não falei o que você achou que eu ia falar sobre a The Blood Run Deep. Então, ó, tá aqui a sua oportunidade. Faça a sua defesa. Vamos lá. Música boa. Cara, The Blood Run Deep, ela fez. Quando, tipo assim, você pula o álbum todo pra escutar uma música só, é porque tem alguma coisa nessa música, saca? Você já escutou ele de cabo a rabo 3, 4, 5 vezes, é um álbum muito bom, você já tem noção disso, não tem dúvida, mas quando você está escutando ele novamente do início e você pula direto para aquela faixa, ela tem alguma coisa especial. O Dan falou da Poison Eled, que é um supra-sumo, sim, ela tem uma coisa, aquela coisa atmosférica, o instrumental, o riff de você cantarolar, você assobiar, mas a The Blood Run Deep, cara, tem um trabalho de guitarra, uma uma mistura entre os dedilhados e os riffs abertos, os solos, sabe? Eles fazem essa mistureba que funciona muito bem. Poxa, do E é início uma até o final porrada, da né? tarde. É uma Sim. porrada, ela não E é para. uma Do porrada, ela início, não para. de novo, Ela é a influência aí que a gente tanto fala, cara. É a veia pulsante da influência aí do Satan e tudo que veio depois, falando da época dos anos 80 aí. E vocês notam que você vê que o track ele vai alternando. Você teve a From Second Sight mais rápida, aí você tem a Poison Melody que é mais cadenciada, aí você tem a Blood Run Deep rápida e você fecha com uma música épica, a Earth We Bequeath, né? Que é um porra. é a Essa maior do álbum, né? é a mais longa. Eu divido a posição de melhor faixa ela com a Burning Portrait no meu gosto, né? E eu achei ela uma música fantástica, cheia de passagens instrumentais marcantes, algumas climatizações muito interessantes, os solos são lindíssimos e, porra, muita criatividade, cara. Um refrão que gruda, as linhas de guitarra chamativas pra caramba. Eu achei uma música fantástica. Stefan? E o final do disco foi a apoteose, como fala. Porra. É uma faixa Fechou bonito. que não só fecha o disco de forma esplêndida, como ela meio que, sabe, pós-crédito de filme, ela não passou isso. Ela falou, meu, aguarda aí que tem mais. É o famoso cliffhanger. Você sabe que a parada tá acabando, mas tá vindo tem a segunda temporada tem aí pra mais. explodir tua cabeça. Tipo, apareceu uma outra versão do Doutor Estranho ali. Aí... Walter White tá barbudo. Sim, então...
E é uma banda que permanece com a mesma formação desde muito tempo. E os caras parecem não, eles evoluem mais a cada disco que lançam, mesmo que uns abaixo, outros nem tanto, mas sempre mantendo um nível alto. É uma discografia que não tem escorregão, né? E os caras que não evoluem tanto também não deixam cair, né, Stefan? Por exemplo, o Brian Ross. Você não sentiu uma evolução absurda de vocal dele, não teve. mas ele tá lá, cara. Bom, vamos de nota. Dan? Qual cara, que é a sua... eu vou dar vou meter um decimal foda aí, vou meter um 8,75 para esse disco. Porra, eu dou... Bom, Vaz. Bom, eu dou um 8,9. Ele merece. Caramba, vocês estão econômicos pra porra, mano. Eu já vou estragar a brincadeira. Eu dou 9,7. Caralho. Pra quê? Porra, quanto tem um Life Sentence pra você? 9,7, no máximo 9,8. Entendi. E aí, Stefan? Eu vou homenagear os irmãos Piologo e a nota para o Satan é 9,5. 9,5. Boa. Pô, os caras estavam econômicos pra cacete. A economia tá foda. Beleza, foda-se. 9 nessa porra. Aê! Vamos dar de tia. Mais que ele aumenta. Vamos dar de tia Cocota e vamos arredondar essa porra pra passar de ano. Nossa, você vem. Boa. Galera, é isso aí. Essa foi a nossa resenha, nossa análise do Earth Infernal, novo álbum do Satan. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam do álbum, comenta o que vocês acharam da nossa análise e manda sugestões aí de álbuns que estão sendo lançados, que vocês querem ver a gente debater aqui. Será muito bem-vindo. Até a próxima aí, com mais uma resenha. E quinta-feira tem Papo de Boteco, não se esquece. Às 21 horas estaremos por aqui. Valeu!